a gurizada que me perguntou sobre o Tandem, que eu tenho falado um pouco mais aqui e no meu Instagram, eu tenho falado sobre o Tandem. Tem gente que ainda não sabe o que é Tandem. Tandem é uma coisa muito legal para quem está aprendendo idiomas. Talvez a melhor experiência de aprendizado de idiomas, porque tu pode aprender o vocabulário, tu pode montar frases, juntar palavras, saber o significado delas, mas se tu não falar com alguém, tu ainda vai se sentir um pouco travado, né? E alguém que esteja aprendendo também o outro idioma, é mais fácil de tu se soltar, de tu, né, construir frases e falar sem medo de julgamento, sem blá 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 e mimimi. Então, o Tandem é essa troca de idiomas. Tem uma pessoa querendo aprender português, e eu sei português, pelo visto, e eu quero aprender alemão, a gente troca esses idiomas, a gente marca um horário e para conversar e se ajudar com esses idiomas. E hoje eu fiz a minha primeira experiência em alemão com Tandem, né? Porque até então eu estou conversando com algumas pessoas, mas todas em inglês, e nenhuma eu fiz videochamada, foram sempre pelo WhatsApp por mensagem. E eu conheci a Sara é uma alemã muito gente boa, ela morou, pelo que eu entendi, ela está no Brasil há 5 anos mais ou menos, ela vai e volta, né, algumas vezes, mas morou lá no Brasil há um bom tempo, nesse momento está aqui na Alemanha, está querendo voltar lá, mas com a crise do corona está complicado de ir para qualquer lado, né. Mas foi uma experiência muito legal mesmo, ela fala um português bem bom, ela fala muito melhor português do que eu alemão, né, obviamente, mas ainda tem erros, ainda tem coisas que ela quer corrigir, que ela quer melhorar, então nesse sentido que eu gostei também, de poder estar ajudando outra pessoa, porque não seria legal se só ela me ajudasse, né, não seria uma coisa boa para os dois lados, só que eu senti que foi legal para os dois lados, então a gente se juntou e conseguiu ter um bom momento de aprendizado nos dois idiomas. Isso foi muito legal. Então essa é a minha experiência, eu queria passar adiante aqui, porque acho que é a melhor forma de aprender idioma e tu também pode estar fazendo isso. Qualquer um pode estar fazendo isso e às vezes com pessoas do mesmo local. Eu posso pegar uma pessoa brasileira e dizer, não, nós vamos aprender inglês junto, então senta, pega um textinho em inglês, lê para outra pessoa, ela lê de volta, se ajuda. E dá para fazer com pessoas do mesmo idioma, com pessoas de outro idioma. O negócio quem quer aprender vai dar um jeito, né? E no nosso caso foi bem legal porque a gente fez exatamente isso. Ela entende mais português, eu não consigo falar tanto em alemão, né? Mas então a gente pegou um texto em alemão, ela me repetia, ela lia uma frase, eu repetia, ela corrigia a minha pronúncia, e também me dizia aquela frase em português, né? O sentido daquela frase em português, não necessariamente a tradução literária, porque às vezes não tem tradução, não é legal a tradução, e não é comum a gente falar, então ela me falava, eu falava também como é que eu diria essa frase em português, e nisso a gente se ajudou bastante, então acho que foi um momento bem construtivo para nós dois, eu fiquei bem contente com o resultado, e a gente combinou de fazer outro dia. Então, essa é a minha experiência com o Tandem. Se tu não conhece o Tandem ainda, experimenta. Tem, acho que aplicativos que fazem isso, tem grupos no Facebook para encontrar o Tandem, e qualquer um pode entrar nos grupos, pode informar o idioma que tem, né? Se eu sei falar italiano, por exemplo, eu vou dizer, eu falo italiano e português, quero ajudar alguém que tem interesse nesses idiomas, e estou tentando aprender inglês, estou tentando aprender alemão. Sempre vai ter alguém querendo aprender o teu idioma, mesmo que seja só o português, que é o meu caso. Sempre vai ter alguém. E algumas pessoas que sabem mais, outras que sabem menos. Por exemplo, ontem eu comecei a conversar com uma africana que ela fala inglês e ela está querendo aprender português. E ela recém começou a aprender português, então ela também não consegue se comunicar. A gente conversou só por mensagem, a princípio, mas já foi bem lucrativo. Eu consegui escrever bastante coisa, sem puxar várias palavras para escrever para ela, sem usar o tradutor, né? Uma palavra ou outra eu procurava, mas eu tentei montar minhas frases sem o tradutor para ver se ela entendia. E ela tem alguns exercícios de português, porque ela está bem no início, e ela não está entendendo o sentido de algumas frases e tal, então eu tentei explicar para ela.
E foi muito legal também. Eu consegui praticar bastante e ela pôde dar uma continuidade no seu português também. E ela estava bem no início do português. Tipo assim, não tem nível. A alemã que eu conversei hoje, ela tem, digamos, um B1 de português. Eu tô no A2, eu tenho um nível bem mais baixo de alemão do que ela tem de português. Só que a gente também teve um momento super lucrativo em aprendizado para os dois lados. Quer dizer, não interessa o nível que tu esteja, interessa tu encontrar alguém que esteja a fim de aprender também e possa compartilhar contigo esse momento de aprendizado, porque vai do interesse da pessoa, né? E nem sempre a gente acha. Eu converso com outras pessoas ali que elas não demonstraram interesse em fazer uma videochamada. Aí fica difícil, então de vez em quando eu tento mandar uma mensagem e tal, mas fica difícil, né? Agora, com a Sara, ela teve vontade, a gente fez uma ligação e foi muito melhor, foi muito legal, sabe? Eu pude ouvir mais algumas frases em alemão, ela conversou bastante em português também, foi super vantajoso, foi muito legal. E então, essa é a minha perspectiva sobre o Tandem, minhas primeiras experiências. Eu acho que qualquer um que quer aprender idiomas tem que fazer, é muito legal. E se quiser fazer comigo também, me avisa. Eu estou aprendendo inglês e alemão, então se tu quiser conversar comigo em qualquer um dos idiomas, me avisa, me chama, a gente marca um horário, pega um textinho e vai lendo um para o outro e praticando, tá? Eu acho que é a melhor maneira de estudar idioma. É isso que eu queria dizer, tá? Faça Tandem e aprenda um idioma nessa quarentena que tu não tem mais nada para fazer, que eu sei, tá? É nóis, tchau!